O amor até que movimenta, mas o ódio. Ah, querida, o ódio, esse te faz correr. Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre ódio, ódio do bem. Pois é, chegou esse momento de falar aqui com vocês sobre a importância do ódio pra gente, né? Pra gente que é de esquerda. Porque, né, há muito a direita fica usando a retórica de ódio do bem, né? De falar que a gente que é de esquerda pratica o ódio do bem todas as vezes em que a gente critica alguma pessoa especificamente que é da direita, ou toda vez que a gente fala mal de bilionários e coisas do tipo, né? Aí vem o chamado olha o ódio do bem aí. Então vamos aqui falar sobre esse ódio do bem. Antes, eu preciso dizer pra vocês que eu ainda tô um pouco doente, então minha voz vai estar meio esquisita mesmo. Eu sei, minha voz já é esquisita, mas vai estar mais esquisita ainda. Mas vamos lá, né? Vamos lá falar sobre isso. Porque caso você não saiba, a gente teve, ultimamente, né, assim, na última semana, acontecendo um fenômeno que foi de bilionários no fundo do mar. Laverne, para de destruir as coisas. Porque o que que acontece, né? A gente tinha essa empresa, eu tô falando no passado, porque eu acho que depois disso essa empresa não vai se recuperar mais, não. Mas a gente tinha essa empresa, né? Ocean Gate, Portões do Oceano, que ela tinha como premissa, né? Fazer expedições no fundo do mar, né? O dono da empresa, né? O CEO da empresa, o criador, enfim, ele acreditava que o futuro da humanidade estava no fundo do mar e, portanto, ele criou essa empresa, né, para poder explorar o fundo do mar. E aí ele criou um submersivo, né, que não é um submarino, mas ele criou um submersivo há uns anos atrás para poder fazer uma expedição ao Titanic, tá? A gente já sabe onde o Titanic está há muito tempo, inclusive, né, é possível você mergulhar para ver o Titanic. Não, né, monetariamente, assim, mas, por exemplo, quando James Cameron foi gravar o filme Titanic, ele, né, desceu até o fundo, viu ali o Titanic, ele já foi ver o Titanic lá no fundo do mar mais de 30 vezes, inclusive, tanto antes quanto depois que o filme foi lançado, né? Então, James Cameron, ele gosta de descer, né, a profundidades absurdas para poder olhar um navio afundado. Ele gosta de fazer isso, né? E aí, esse bilionário, ele queria fazer essa mesma coisa também, só que em vez de usar um equipamento próprio para isso, né, que só cabe no máximo duas pessoas e tudo, ele queria inovar e ele fez um submersivo que caberia não duas pessoas, mas cinco pessoas lá dentro e que ele, né, seria tipo mais confortável, né? Ele seria levezinho e tudo, né? Não seria um trambolho, seria uma coisa mais leve, mais soft e que seria controlado com o controle de PlayStation. E aí, né, pessoas gastaram uma grana para poder fazer essa primeira viagem até o Titanic, né? E lá foi o dono dessa empresa, junto com outro bilionário lá, enfim. Parece que no total das cinco pessoas, duas delas eram bilionários, o restante era um que é o estudioso do Titanic, e tinha um milionário lá com o filho dele, né? E aí eles desceram, e aconteceu que, né, a gente já poderia imaginar que iria acontecer. O submarino sumiu. Até o momento que eu tô gravando isso daqui, que eu tô gravando isso daqui na quarta-feira, né? O submarino sumiu foi na segunda. Então, assim, né? As pessoas não sabem ainda o que foi que aconteceu e tal. Então, até esse momento a gente não sabe, não foi encontrado ainda nada. Você que tá vindo do futuro, já que esse vídeo tá saindo no sábado, você pode me dizer aí se já encontraram essa galera rica, né? Se já encontraram esses bilionários, esses multimilionários, se já encontraram destroços do submersivo, enfim. Me diga aí, me diga. Mas aí, né, tipo, a gente teve o desaparecimento de bilionários, né, e de outras pessoas que eram muito ricas, não chegavam a ser bilionários, mas multimilionários. E aí, o que que aconteceu? Eu vou te dar, assim, um tempinho pra você adivinhar. Já deu tempo. O que aconteceu foi que, né,
uma boa parte da esquerda, principalmente da esquerda que é mais radical assim, fez piada, né, enfim, dos bilionários que desceram até o fundo do oceano com o controle de PlayStation guiando eles. Isso virou uma piada. E aí, né, muitos fizeram piada, inclusive a Laura Sabino também, né, ela foi no Twitter e fez uma piada no Twitter. Gente, é sempre no Twitter, né? É sempre no Twitter. Mas ela fez um tweet sobre isso e aí ela foi muito criticada. Ela foi muito criticada, né? Inclusive, pouco tempo depois já saiu um vídeo aí no YouTube falando do ódio do bem, né? E ela até compartilhou e tudo. E aí, né, essa galera que é de direita começou, né, a criticar pessoas de esquerda, falando que a gente fica praticando ódio do bem, porque é sempre a retórica que eles usam. Vocês, né, olha aí a turminha do Paz e Amor fazendo ódio do bem. É sempre o que eles sabem falar. Inclusive já falaram isso pra mim muitas vezes, né? Inclusive aqui no YouTube, inclusive em live do YouTube já aconteceu uma vez de uma pessoa vir falar essas merda pra mim. Mas em comentário, nossa, direto acontece, né? Então, né, ver essa galera aí falar que a gente fica fazendo ódio do bem. E eu queria dizer pra vocês que essa galera tá completamente enganada. Mas assim, completamente enganada mesmo. Porque a gente que é de esquerda, a gente não faz ódio do bem. A gente não pratica ódio do bem. A gente tem ódio de ódio mesmo. É puro e simples ódio. E isso é importante. Vamos lá, né? Quando a gente está falando de esquerda, criou-se na mentalidade das pessoas que a esquerda ela é paz e amor, né? Isso muito se deu no mundo inteiro porque a gente, né, não tá mais em períodos, sei lá, a gente tá no século XXI, a gente tá no século XX, então a gente usa armas diferentes para poder combater o fascismo, né? Para poder combater essas merda toda que a gente conhece bem da direita, né? E a gente tem usado muito, né, a ferramenta de conversar, porque agora, né, que a gente tem internet, por exemplo, o diálogo está muito mais facilitado, tanto para a gente quanto para as pessoas de direita. E a direita soube usar o diálogo de uma forma muito melhor do que a gente, muito mais eficaz. Mas aí, como a esquerda, ela se propõe, né, materialmente, a defender as classes que são oprimidas pelo capital, né, a esquerda ali, materialmente, ela é composta de defesas do povo, da classe trabalhadora, foi se criando essa ideia, né, de que a esquerda ela é paz e amor, de que a esquerda ela só quer o amor, né? Porque olha só, se a esquerda tá indo contra o capitalismo e tá mostrando quanto que o capitalismo é do mal, é porque a esquerda ela seria, né, a antítese do mal. E a antítese do mal seria o quê? Uma bondade passiva na cabeça desse povo. Na antítese do mal seria um Jesus Cristo. E começaram a confundir esquerda, marxismo com o cristianismo, né? Tipo, como se nós da esquerda que tivéssemos falado para as pessoas amarem o próximo como a ti mesmo. A gente não falou isso, gente. Quem falou isso foi Jesus, tá lá na Bíblia. Tá lá na Bíblia. Não tem nenhuma citação de Marx falando sobre isso. E as gatas estão destruindo ali a casa, eu vou tentar ignorar. Mas não tem nenhuma citação de Marx em que ele diz para que a gente ame as pessoas, independente de quem seja. Não tem nenhuma citação de Marx que fala que a gente deva amar bilionário, que fala que a gente deva, sabe, sei lá, combater o capitalismo com amor e óleo de coco. Isso não existe. Isso simplesmente não existe. Isso foi um imaginário criado e que a direita se apropriou muito desse imaginário para poder jogar na nossa cara, para poder tentar descredibilizar a gente, para poder tentar, sabe, chamar a gente de hipócrita todas as vezes em que a gente demonstra o nosso ódio de classes. Porque a base do marxismo é a luta de classes, é o ódio de classes, sabe? Gente, esse livro aqui, sabe? Esse livro aqui, que foi feito para ser distribuído em porta de fábrica, para que os trabalhadores lessem esse livro aqui, ele não foi escrito para deixar as pessoas amando seus patrões. Ele não foi escrito para que os trabalhadores eles começassem a devolver a opressão que eles sofriam com amor. Não foi escrito para isso. Esse livro aqui foi escrito para instigar o ódio da classe trabalhadora por aqueles que a dominam, por aqueles que ficam o tempo inteiro se aproveitando da classe trabalhadora. Esse livro, ele foi escrito para isso. Ele foi escrito para fazer com que os trabalhadores
se tocassem mais das opressões que eles estavam sofrendo, das explorações que eles estavam sofrendo, e colocassem esse ódio para fora e fizessem revolução. Foi escrito para isso. O livro que foi escrito para dizer que as pessoas têm que amar umas às outras e que não pode ter ódio e tudo mais, foi a Bíblia, tá? O Novo Testamento, inclusive, né? Toda a saga de Jesus é disso. É dele falando que as pessoas têm que amar umas às outras, né? E ele não levanta a mão quando vão atacar ele se deixa ser crucificado e tudo. Essa é a lore de Jesus. Não é a lore de Marx, não é a lore de Engels, não é a lore de nenhum comunista. Porque o que a gente quer é justamente acabar com a classe dos bilionários, acabar com o topo da pirâmide. E eu vou ter que intervir nas minhas gatas, porque elas estão querendo fazer a revolução no meu próprio apartamento. Aqui não vai ter revolução, tá? Ei, vocês, Pandora, quieta. Deixa a revolução para a classe trabalhadora, vocês não são classe trabalhadora. Que coisa! Ai, eu fico sendo rebelde, as minhas gatas estão aprendendo a ser rebeldes comigo. Que inferno. Revolução dos bichos é outro lugar, tá? Revolução dos bichos deixa pros liberais lá, não é pra vocês não. Que é casa de comunista. Que coisa. Mas o ponto é que a esquerda tem absorvido muito também essa ideia liberal, essa ideia de que, né, olha só, a gente é feito de amor, né, como se a gente fosse a Garnet. E olha só, até a Garnet também, que é feita de amor, ela descia a porrada, tá? Mas o ponto é que muita gente da esquerda começou, né, a adotar esse discurso de que o amor vence, né, de que a gente luta pelo amor, vamos devolver o ódio deles com amor, não sei o quê. E acabou que isso tem sido muito usado para despolitização da esquerda, né? Porque essa narrativa foi criada para despolitizar mesmo a gente, para que a gente não devolva todas as agressões que lançam contra nós, que a gente não devolva essas agressões no ódio. Vocês lembram daquela influencer também, que ela diz menos emoção e mais razão? Não é à toa que ela diz menos emoção e mais razão. Não é à toa que ela diz isso, porque esse negócio da emoção deixa a gente o quê? Puta, deixa a gente eufórica, deixa a gente com raiva. E o que, que a gente faz quando tá puta, quando tá eufórica, quando tá com raiva? A gente age. Então, essa ideia, sabe, de que a gente tem que pensar tudo racionalmente, a gente tem. E o ódio que a gente tem, o ódio de classes, ele é um ódio racional. Ele não é um ódio irracional. Ele é um ódio totalmente racionalizado. A gente tem total ideia do porquê que a gente está sentindo aquele ódio. A gente sabe o porquê que a gente está sentindo aquele ódio. Todas as vezes em que o trabalhador vai lá, pega um ônibus de madrugada ainda lotado, para chegar na empresa, ouvir esporro do patrão, trabalhar 8 horas por dia, depois pegar outro ônibus para voltar para casa, aquele ônibus lotado, né, perdendo só em transporte público 4 horas do dia dele, tendo pouquíssimo tempo para dormir, para no dia seguinte já acordar e fazer tudo isso de novo, e ele não vê a vida dele mudando, não vê o salário dele aumentando, não vê ele recebendo um ganho para aquilo, pelo contrário, ele vê só os patrões dele tendo um ganho daquilo. Esse trabalhador ele vai ficando com ódio daquela classe, né, que está acima dele. Ele vai ficando com ódio dos patrões. Isso é o natural de você sentir numa situação dessa, e a gente sente de um modo geral, né? É isso, a gente sente isso. E quando a gente está falando de outros grupos, né, sem ser o grupo, esse, né, grupo assim do trabalho, né, do trabalhador, quando a gente fala de grupos minoritários que estão sofrendo de diversas formas, inclusive no âmbito profissional, no âmbito de trabalho, né, enfim, quando a gente fala, por exemplo, de LGBTs, de pessoas negras, de pessoas com deficiência, das mais diversas minorias, a gente está falando de pessoas que também vão sentindo esse ódio. Toda vez que uma pessoa negra ela sofre racismo, ela vai tendo esse ódio alimentado contra aquela classe que está sendo racista com ela. Toda vez que uma pessoa LGBT ela sofre uma LGBTfobia, ela vai tendo um ódio aumentado contra aquelas pessoas que são LGBTfóbicas com ela. E pessoa com deficiência, a mesma coisa também. Vai se criando um ódio contra capacitistas. E a gente cria, porque a gente está sendo oprimido.
Lembra quando Malcolm X falou para não confundir a reação do oprimido com a ação do opressor? É exatamente isso. O nosso ódio enquanto classes minoritárias, socialmente minoritárias, né, não numericamente, mas socialmente minoritárias, é um ódio que vem justamente daquelas ações contra nós, que vem de tudo aquilo que fere a gente, de tudo aquilo que tenta tirar a nossa existência, ou que tenta manter a gente numa base dominada. A gente fica com ódio disso, esse ódio vai crescendo e uma hora ele sim pode culminar numa revolução, é o que a gente quer que aconteça. E aí o nosso papel, né, enquanto pessoas de esquerda, resfriado atacando. Mas enquanto pessoas de esquerda, entenda, socialistas, comunistas, né, pessoas que são de esquerda mais radical, o nosso papel enquanto esquerda é justamente o de ir direcionando esse ódio da população e direcionando esse ódio da classe trabalhadora, das pessoas que fazem parte de grupos minoritários, para aqueles que, né, nos atacam, para aqueles que tiram os nossos direitos. Porque o capitalismo faz um trabalho constante de domar a gente, faz um trabalho constante de fazer com que a gente não enxergue quem são os nossos algozes e de colocar a gente lutando uns contra os outros. E aí o trabalhador começa a achar que quem tá ferrando com a vida dele são os grevistas, né? Quem tá ferrando com a vida dele são os sindicatos, enquanto que não. Quem tá ferrando com a vida dele são os patrões, quem tá ferrando com a vida dele são aqueles que estão no topo da pirâmide, enquanto o trabalhador vai sendo colocado ali contra os seus iguais e muitas vezes contra aqueles que estão lutando por eles, né? Por exemplo, quando a gente pega ali as manifestações de 2016 contra a PEC do teto de gastos, contra a reforma trabalhista, contra a reforma do ensino médio, a gente via muito estudantes sendo colocados contra estudantes, estudantes que estavam lutando, sabe, por não acabar com verba da educação, estudantes que estavam lutando por melhores condições de estudos, tanto na faculdade quanto no ensino médio, sabe? Pegaram esses estudantes que estavam lutando para que os direitos dos estudantes fossem mantidos, para que a verba para estudantes fosse mantidas, e estavam colocando esses estudantes que estavam em luta como os algozes, como os culpados por não ter férias depois, sabe? Como os culpados por estar atrasando a formação de outras pessoas, como os culpados por essa crise na educação. Pegavam e faziam a mesma coisa com trabalhadores que entraram em greve. Gente, toda vez que alguma classe de trabalhadores entra em greve, a gente vê automaticamente começar a ter essa disseminação, sabe? Essa disseminação de que os grevistas estão atrapalhando o curso das coisas, os grevistas estão atrapalhando o seu trabalho, os grevistas estão tirando as suas férias, os grevistas estão... Sempre é assim, porque o capitalismo sempre faz isso, sempre tenta trazer essa narrativa. Pra quê? Para continuar mantendo a gente domado. Então, eles fazem a mesma coisa quando eles começam a disseminar que a esquerda, ela é paz e amor, que a esquerda, ela é bondosa, sabe? Que a esquerda é isso, devolve ódio com amor, né? E eles disseminam isso, e a gente cai nisso, a gente constantemente cai nisso. Quando eles pegam a pauta de lutas de pessoas LGBTQIA+, e transformam essas lutas como sendo uma luta pelo amor, pelo direito a amar, né? O amor vence. Eles estão fazendo isso. E eu já fiz um vídeo sobre isso, inclusive, né? Falando especificamente sobre a questão de LGBTs. Você pode ver aqui em cima, nesse card aqui, ó, que lá eu tô falando sobre essa questão da nossa luta, né, enquanto pessoas LGBTQIA+, não ser uma luta pelo direito de amar exatamente. Então eles pegam essas ferramentas para tentar manter a gente nessa passividade, porque se a gente quer fazer tudo pelo amor, a gente não vai fazer uma revolução. A gente vai ficar o quê? Sentadas passivamente esperando que as coisas aconteçam. E as coisas não vão acontecer assim. Então, quando a gente pega para agora, né, que acabou de acontecer esse negócio dos bilionários ficarem perdidos no fundo do oceano, né, e tal. Enfim, é, e a gente não pode nem fazer uma piada sequer com isso, né, porque eles começam até a equiparar, né, esse tipo de piada com o tipo de piada que estruturalmente mexe com a vida de várias pessoas, sabe? Tipo, quando eles começam a comparar isso com o tipo de piada que mexe com grupos inteiros, com grupos que já estão ferrados socialmente, que mantém esses grupos mais ferrados socialmente, né?
Eles estão fazendo isso, eles estão querendo lembrar pra gente que a gente é paz e amor. Eles estão querendo lembrar pra gente que eles disseram que a gente é paz e amor. E, portanto, a gente não pode comemorar nenhuma morte, a gente não pode fazer piada de nenhuma morte, a gente não pode fazer absolutamente nada disso, porque senão a gente não vai estar seguindo a cartilha que eles disseram que a gente deveria seguir, que é a cartilha do paz e amor. A gente não é paz e amor. Isso deixa pros hippies. E pronto. Eu já disse pra vocês inúmeras vezes e vou reafirmar aqui que eu tenho muito ódio dentro de mim. Não é pouco ódio que eu tenho dentro de mim, é muito ódio. Eu sou movida ao ódio. Tudo que me faz entrar em militância, tudo que me faz criar um canal aqui no YouTube pra tentar falar sobre isso com mais pessoas é o ódio. Não é o amor que tá me movimentando, é o ódio que tá me movimentando. É isso que me movimenta a ir pra luta, é isso que me movimenta pra ir em manifestação. É isso que me movimenta para lutar por direitos de minorias. É o ódio dos opressores, o ódio aos opressores, o ódio àqueles que estão me mantendo na base. Gente, quando eu tinha 15 anos, eu apanhei de vários homofóbicos na rua. Eu apanhei, eu cheguei em casa toda arrebentada, com a cara toda fodida, sabe? E fiquei muitas semanas com vários hematomas na minha cara, porque eu apanhei quando eu tinha 15 anos, de homofóbicos. Depois que eu apanhei desses homofóbicos, vocês acham que eu não criei nenhum tipo de ódio por homofóbicos? Você acha que eu não criei um ódio a mais por essas pessoas que são homofóbicas? Vocês acham mesmo que eu não criei nenhum tipo de ódio dentro de mim depois que eu fui espancada na rua? É óbvio que eu criei esse ódio. É óbvio que esse ódio que já existia dentro de mim, ele foi alimentado muito mais, porque eu sofri uma opressão fodida. E sabe o que que eu fiz? E aqui eu tô falando de mim, não tô falando que você precisa fazer a mesma coisa, não. Porque cada um faz aquilo, né, que lhe apetece e tudo. O que eu fiz depois que eu apanhei daqueles homofóbicos na rua foi justamente começar a militar por causas LGBTQIAP+. O que me fez começar a militar foi eu ter apanhado na rua. Foi o ódio que eu senti quando eu vi o meu sangue na minha mão. Quando eu acordei depois de ter desmaiado e acordei com os meus amigos na minha frente, né? E eu peguei no meu rosto e vi o sangue na minha mão. Quando eu vi meu rosto no espelho, meu rosto todo arrebentado no espelho, eu senti ódio. Ódio do que fizeram comigo. E foi esse ódio que começou a me movimentar cada vez mais para eu tentar lutar para que esse tipo de coisa não aconteça mais. E a classe trabalhadora, ela tá constantemente sendo arrebentada. Ela tá constantemente sendo arrebentada por essa galera que tá no topo da pirâmide, por esses bilionários, pelos multimilionários. E o que a classe trabalhadora precisa é pegar esse ódio que ela já sente, porque ela sente. O ódio de classes, ele não tem como você não sentir ódio de classes morando no país que a gente mora. O negócio capitalismo, ele fica querendo, né, minar esse ódio de classe, falando que você pode chegar no topo. Não, você não pode chegar no topo. Você não pode chegar no topo. É muito difícil você chegar no topo. Muito difícil. Muito, muito, muito difícil. Porque todo o sistema foi feito para você não conseguir chegar no topo. E se um ou outro chega no topo, olha, é por muita sorte. Muita, muita sorte. Não é por mérito, não é por trabalho, não é por esforço. É por sorte. E o que a gente precisa é justamente direcionar esse ódio, sabe? Não é diluir esse ódio, é direcionar esse ódio, é mostrar para as pessoas que existe um culpado para elas estarem nessa situação que elas estão. Existe um culpado para a gente ter tanta miséria, tanta fome nesse nosso mundo. Existe um culpado para que a gente tenha tantas pessoas morrendo por não ter o que comer. Existe um culpado. E esse culpado está acumulando capital. Esse culpado é esse sistema que permite que uns poucos acumulem capital, que uns poucos possam gastar milhões de dólares para fazer uma viagem ao fundo do mar para ver o Titanic, enquanto tem gente aí passando todo tipo de fome no mundo inteiro.
Essas pessoas, gente, ninguém fica bilionário no nosso mundo sem exploração. Nem mesmo a Rihanna, tá? Porque eu sei que a galera emocionada aí com a Rihanna fica, ai, mas a Rihanna é bilionária, ela é do bem. Gente, não tem como você ser uma pessoa bilionária no nosso mundo sem você ter explorado, sem ser a base de exploração do trabalhador. Isso não tem como, isso é impossível. Não existe bilionário que não tenha explorado toda uma classe de pessoas. Isso não existe, isso não existe, tá? Simplesmente não existe. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, durante a pandemia, durante esse momento merda, que muitas empresas pequenas foram à falência, nesse momento merda em que a gente estava vendo as pessoas ao nosso redor morrendo, sabe? Todo esse momento bizarro que a gente viu da pandemia, foi um momento em que as pessoas que são mais ricas ficaram ainda mais ricas. Foi um momento que a gente teve crescimento de bilionários e de multimilionários no nosso país. No nosso país, que é um país extremamente desigual, a gente tem 60 pessoas que são bilionárias. A gente tem, inclusive, né, o Lehman como sendo o homem mais rico do Brasil. Mesmo com o negócio das americanas, ele continua sendo o homem mais rico do Brasil. E o Lehman, ele coloca políticos ali, sabe? Tipo, ele financia políticos diretamente com o Renova. Esse é o cenário que a gente tem aqui no Brasil. Enquanto a miséria foi aumentando, enquanto as pessoas foram ficando cada vez mais fodidas, essa classe do topo da pirâmide foi ficando cada vez mais rica. É assim que o capitalismo funciona. E como é que quando você vê isso, você não vai sentir ódio? Você vai sentir ódio. Você vai. E aí quando você vê bilionários que, né, sumiram no meio do oceano por uma burrice deles, por entrarem dentro de um submarino com um controle de PlayStation para poder guiar eles até o Titanic, e a gente, sabe, a gente não pode nem rir disso. Pelo amor de Deus, a gente vai rir, porque a gente não tem nenhum tipo de sensibilidade com quem fez uma fortuna explorando as pessoas, com quem fez toda uma fortuna deixando outras pessoas miseráveis, com quem construiu todo o império, toda uma fortuna absurda à base de outras pessoas passarem fome. Gente, a minha empatia tá é com as pessoas que estão morrendo, sabe, em navios, fugindo de guerra, com os refugiados que se entucham não é nem navio, em barcos mesmo, e tentam atravessar oceanos para poder fugir de guerra e morrem no caminho. É com essas pessoas que tá a minha empatia. A minha empatia tá com essa galera que tá sofrendo justamente as desgraças que os bilionários perpetram no mundo. É com eles que tá a minha empatia e não com o bilionário que foi lá no fundo do oceano fazer um turismo e acabou se dando mal. Não é. Gente, pelo amor de Deus. Era um, era um submersivo que era controlado por um controle de PlayStation. Meu Deus do céu. E aí a gente não pode achar graça? Nossa senhora, viu? Pelo amor de Deus. Difícil, né, Laverne? Difícil. Então, quando, né, vocês aí que são de direita, que talvez estejam assistindo esse vídeo, quiserem falar, acusar a gente de praticar o ódio do bem, lembre-se, a gente não tá praticando o ódio do bem. A gente tá praticando o ódio de classes que a gente já tem dentro de nós, que é o ódio nascido da luta de classes, que é o ódio nascido das opressões que nós sofremos. Esse é o ódio que a gente tem, esse é o ódio que a gente perpetra, e esse é o ódio que impulsiona a gente. Se vocês acham que as revoluções ali, né, dos anos 20, as revoluções do início do século 20, elas aconteceram por causa de amor, vocês estão muito enganados. Essas revoluções aconteceram por base de ódio. Ódio dessa galera que tanto fode a classe trabalhadora. E se a gente vier a ter uma revolução aqui no Brasil no futuro, vai ser também a partir do ódio. Vai ser a partir do ódio. Seja lá como essa revolução for. E antes que vocês venham dizer que eu tô aqui falando para as pessoas baterem em gente de direita, eu não tô. Até porque o fulaninho ali, sabe, tipo, que tá na mesma classe que eu, ou tá numa classe um pouco mais alta do que a minha, que é de classe média alta, ou que tem alguns milhões de reais,
Ele não é o problema, eu não tô nem aí, sabe? Não tô nem aí pra esses. Eu tô me importando com as estruturas que a gente tem, com o sistema que a gente tem e com os bilionários e com os multimilionários. Se você não tem mais do que 50 milhões de reais na sua conta, então não é de você que eu tenho ódio, tá? Saiba disso. Não tem nem por que você tá aí reclamando. Não é de você que eu tenho ódio. Não é. Ah, e outra coisa também, se você tiver conseguido seus milhões de reais aí na Mega Sena, também foda-se, porque não é de você que tem ódio, não. Tem ódio de quem construiu uma fortuna baseada em exploração. É disso que eu tenho ódio. É disso que a gente tem ódio. É dessas pessoas. E é esse sistema que tem que acabar. A gente quer o quê? Nivelar as pessoas. A gente não quer deixar esse topo absurdo, sabe? Com um pouquinho de gente bilionária enquanto tem uma base morrendo, enquanto tem uma base se fudendo, enquanto tem toda uma base passando fome, sem ter o que comer, sem ter moradia, sem ter nada, ou tendo o mínimo pra simplesmente existir. Eu sou sim movida ao ódio e vou continuar sendo movida ao ódio.